Olá, boa tarde! Sejam muito bem-vindos aqui ao Gostoso Demais, o nosso curso de iniciação à confeitaria. O meu nome é Caroline Salles e eu sou uma das confeiteiras aqui do Gostoso Demais e vou ministrar esse curso, vou estar com vocês até a sexta-feira falando da iniciação à confeitaria. Para essa primeira aula, eu escolhi um tema. A gente vai começar com uma introdução, uma pequena introdução, prometo que eu não vou falar muito, a gente vai direto depois colocar a mão na massa, mas eu acho muito importante que vocês venham para a aula, não essa, que eu acredito que vocês não estejam tão preparados com os equipamentos, mas amanhã, na aula de amanhã, de repente, vocês já começam a se arrumar direitinho para a gente começar a fazer juntos, quem sabe, né? Para esse início de aula, para esse primeiro encontro, nosso primeiro bate-papo, eu decidi falar sobre os utensílios que vocês vão precisar. Você que está começando agora, você que gosta de fazer bolo, ou até você que quer fazer disso um negócio seu, existem utensílios que são fundamentais para um bom confeiteiro. Eu coloquei aqui na mesa alguns desses utensílios e tem alguns que são fundamentais, você não pode deixar de ter. Em sua maioria aqui, você encontra esses utensílios a preços bem baratos aí na cidade de vocês. Aqui no Rio de Janeiro tem uma oferta muito grande de alguns e outros é bem difícil de encontrar. Mas a gente encontra na internet, a gente encontra nas lojas virtuais e tudo mais. Vamos lá, gente, vamos começar aqui a falar desses utensílios. Para um bom confeiteiro é fundamental que tudo seja muito bem pesado, muito bem medido. A sua receita tem que estar exatamente com aquela quantidade, não pode ter 10 ou 20 gramas a mais de farinha, a mais de açúcar, porque isso vai fazer diferença na hora, no resultado final do seu bolo, do seu preparo, do seu doce. É fundamental uma balança. Exemplo, essa balança aqui que eu tenho aqui, uma balança muito barata, uma balança digital, você encontra em lojas no shopping, até mesmo em alguns supermercados você encontra essa balança. Aqui no Rio de Janeiro é muito fácil de encontrar e na sua cidade eu tenho certeza que também vai ser. Então, essa balança, como eu disse, é para pesar. Aqui na confeitaria, eu particularmente gosto muito de fazer tudo muito pesado, inclusive os líquidos. Eu peso os líquidos, ao invés de medir ml, eu meço em peso, em gramas, né? Existem líquidos que 100 gramas equivalem a 100 ml, como a água, por exemplo, mas um creme de leite, um leite condensado não é bem assim. Então, eu gosto muito de medir, pesar também os líquidos, tanto os sólidos quanto os líquidos. Se você tiver dificuldade de pesar os líquidos, você pode ter também um copo dosador, que é muito baratinho, em qualquer lugar você encontra esse copo dosador. É um utensílio também bem indispensável aqui para confeitaria. Aqui esses utensílios aqui, uma espátula e um fouet, servem para a gente misturar a massa, fazer misturas, enfim, incorporar ingredientes. Também é fundamental o fouet e a espátula. Tá? Também são utensílios muito baratos, você encontra muito facilmente. Uma peneira, para a gente poder peneirar o açúcar, a farinha, né? Todo mundo fala, por que tem que peneirar? É para ficar limpinho? É para facilitar a hora da incorporação dos ingredientes, para o ingrediente estar mais fino, para a farinha ficar com aquelas moléculas mais soltas e deixar o bolo mais fofinho, né? É fundamental uma peneira também, super baratinho, você encontra com muita facilidade até em supermercados, tá? Aqui na parte das assadeiras, eu separei diversas, porque são utensílios mais do que fundamentais, não é? São utensílios também, de uma certa forma, baratos, que você pode ter uma certa variedade, né? Aqui eu separei, olha, a gente tem aqui fundo removível, redonda baixa. Tem essa aqui da gente fazer pão e fazer aqueles bolos ingleses, aquelas tortas inglesas. Tem esse aqui de fazer aquela massa brisée, que também o fundo é removível. Tudo isso você encontra em kits muito baratos. Aqui eu peguei uma que é de silicone, né, que é uma novidade hoje em dia. Também muito boa, ela ajuda muito no preparo, porque não há necessidade de untar a forma, mas ela é diferente na hora de assar, porque o tempo é diferente, aí você tem que ver como é que está o seu forno, é diferente o tempo de assar dela e de uma outra de alumínio, tá? E aqui uma pequenininha de alumínio, enfim.
É uma gama enorme de assadeiras que nós temos. Você deve ter sempre uma quadrada, uma retangular, uma redonda, uma de furo no meio e uma de fundo removível, é o básico para você começar. Tá legal, gente? E aqui tem os bicos de confeiteiro e os sacos de confeiteiro. Esse saco, inclusive, eu estava usando, que eu estava preparando o cupcake que nós vamos ter amanhã. Já vou fazer uma, deixar prontinho para vocês verem. Saco de confeiteiro pode ser o saco tanto descartável, que é super baratinho, você encontra em grande quantidade. Esse aqui é um saco já mais reaproveitar, a gente pode lavar e reutilizar, de silicone. Os bicos de confeiteiro, você não precisa ter tantos bicos no início, você pode comprar um ou dois, os básicos, o pitanga, e um outro que você vai utilizar mais. E lembrando também, uma boa batedeira é fundamental para as suas misturas, para ajudar você na velocidade desse processo de fazer a massa. Não tem mais como a gente fazer massa à mão, não é? E vários tipos de bolo, não tem como ficar batendo à mão. Isso já foi nem no tempo da nossa avó, da nossa bisavó, que batiam a massa do bolo à mão. Hoje em dia nós temos ótimas batedeiras a preços acessíveis no mercado. Não precisa ter aquela planetária, aquela famosa, caríssima. Compre uma batedeira que seja suficiente para você fazer os seus preparos, e quando você começar a se profissionalizar, você compra uma que vá de acordo com a sua demanda. E o forno, né, que é fundamental para a gente assar os nossos bolos, as nossas receitas. Verifique sempre se seu forno está em bom estado, não está assando demais ou de menos, a temperatura está adequada, e isso é suficiente para você começar a produzir os seus bolos, sejam eles para sua família, seja para uma festa de aniversário, ou seja para você fazer o seu próprio negócio. Tá bom, gente? Bom, pessoal, eu vou tirar aqui as coisas com a ajuda da Daniele, para eu começar a colocar aqui os ingredientes. Eu vou falar agora dois ingredientes, vou falar de um por um, para vocês terem uma noção para vocês terem uma noção da estrutura real de um bolo, de um preparo, não é? Eu vou tirar aqui e eu já vou colocar, olha, o que nós vamos fazer, já eu vou falar. Vocês já sabem porque você está com material aí disponível. Se você não está com material, baixa o material, a apostila, para você acompanhar e para você guardar também, porque tem muita informação legal ali, e para você poder fazer a receita depois, tá? Bom, agora eu vou falar com vocês o seguinte. A gente vai falar, eu vou apresentar para vocês, eu vou falar para vocês sobre os ingredientes, né? É um item que está lá na sua apostila, conhecendo os ingredientes. Porque muitas vezes as pessoas fazem bolos, fazem doces e às vezes vamos supor, bota um ingrediente a menos ou quer mexer na proporção e não sabe exatamente como fazer isso. Então eu acho que é fundamental você conhecer os ingredientes. Antes da gente apresentar os ingredientes, eu vou falar uma coisa para vocês. Para cozinhar, para fazer bolo, para fazer qualquer tipo de preparo, o ideal é você se preparar antes. Dá uma olhadinha na geladeira, dá uma olhadinha na despensa, vê se tem os ingredientes. Tem os ingredientes? Tá com a receitinha aí? Tem os ingredientes? Separa as porções, pese, seja na balança, seja no copo medidor, porque o copo medidor, além de líquido, ele também diz a quantidade em gramas. Arrume tudo bonitinho, deixe tudo já pré-arrumado, para você não perder tempo, de repente colocar o ovo na batedeira e esqueci, aí sai, bate demais. Então, esse pré-preparo, organização é muito, muito importante, principalmente aqui na confeitaria, que 1 minuto, 1 grama, 1 ml faz toda a diferença, tá? Eu vou falar com vocês agora sobre a composição dos alimentos. A gente vai começar falando dos ingredientes estruturais. O que são esses ingredientes estruturais? São aqueles ingredientes que dão estrutura ao bolo, que dão formato ao bolo, é como se fosse um alicerce do bolo. São esses ingredientes, que são os ovos e a farinha. Os ovos, por ter uma proteína muito forte, que é a albumina, que ela faz com que tudo endureça, tudo dê firmeza.
E a proteína por ter o glúten, que é a proteína da farinha, que também dá firmeza, ela cria uma espécie de rede e faz com que o seu bolo fique em pé, entendeu? Então é fundamental, farinha e os ovos dão toda a estrutura para a sua receita. Você pode ver aí que existe bolo que não tem manteiga, que não tem leite, mas ovo e farinha é fundamental, tá ok? Os ingredientes agora eu vou falar para vocês sobre os ingredientes amaciadores, que são as manteigas, as margarinas, os óleos, as gorduras vegetais. Eles dão maciez e umidade ao bolo. Um exemplo, um bolo de pão de ló, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, é um bolo mais seco. Ele não leva margarina. E um bolo amanteigado, um bolo com gordura, já é um bolo mais fofinho, já é um bolo que é difícil de você cortar no meio porque ele esfarela. Então a manteiga, ela é responsável por dar essa maciez ao bolo. Junto com a manteiga, um item que também dá um pouco de maciez ao bolo é açúcar. O açúcar também dá um pouco de maciez ao bolo. Além do açúcar, os líquidos que você coloca, leites, os sucos, as polpas, tudo isso deixa o bolo mais macio. Tá legal, gente? Agora eu vou falar sobre os espessantes. Espessantes é aquilo que deixa aquele caldinho mais grosso, sabe como é? Mais em ponto de mingau, não fica líquido. O que são os espessantes? As farinhas são espessantes, os amidos, aquele da caixinha amarela, ó, a maisena, não é? Quando você tá lá com uma mistura e fica muito líquida, aí para não perder aquela mistura, ai meu Deus, o que eu faço? Tá muito líquido. A gente bota um pouquinho de maisena, a gente bota um pouquinho de farinha e eles dão aquela cremosidade, deixa aquele líquido que tava muito ralo, mais espesso. É muito utilizado em algumas massas, muito utilizado em recheios e coberturas, tá bom? Agora a gente vai falar sobre os edulcorantes, que são os açúcares e os adoçantes, que eles são super importantes para dar o sabor ao seu preparo, ao seu bolo, ao seu doce, tá? De muita importância. Além de dar maciez, eles também dão sabor ao bolo, ao preparo, à sobremesa, enfim. Agora, vamos falar dos fermentos. O fermento é muito importante, muito mesmo. E existem, na culinária existem os fermentos químicos, que é aquele fermento pozinho branco que a gente usa na maioria dos preparos. Tem o fermento biológico, que são aquelas leveduras que a gente utiliza mais na panificação. Mas fermento propriamente dito são esses dois. Só que a gente tem também um fermento natural, que é um fermento físico, que são os ovos. E quando a gente bate os ovos, deixa aquela clara bem em neve, quando a gente incorpora os outros ingredientes, ali acontece uma reação química que começa a soltar gás carbônico e a massa cresce. É por isso que o pão de ló cresce, é por isso que algumas massas que não utilizam fermento químico crescem. Mas o fermento químico é muito utilizado também em massas amanteigadas, massas pesadas, enfim, massas em geral. Existem poucas massas que a gente não coloca o fermento químico, mas ele também é de muita importância. E em outros bolos, não hoje, a gente vai fazer hoje um bolo sem fermento, em outros bolos ele é muito importante. E tem aquela história do fermento que não pode bater, eu vou falar disso. Tá? Mais tarde a gente vai falar sobre por que não pode bater o fermento. Será que não pode realmente bater o fermento na batedeira, no liquidificador? Estraga a massa, o fermento morre? O que acontece? Eu vou falar disso também mais tarde. Agora, os aromatizantes, que são os responsáveis por dar aroma, aquele cheirinho de bolo gostoso. Não só aroma, mas também eles dão um pouco de sabor, né? Os aromatizantes que são as essências, as favas, os chocolates, os sucos e tudo que a gente coloca para dar cheirinho e saborzinho no bolo. Os chás, tudo isso que a gente coloca no bolo. Bom, basicamente esses são a estrutura dos ingredientes que a gente vai trabalhar aqui de hoje até sexta-feira. Eu organizei para a gente fazer cada dia um tipo de bolo diferente, isso para você poder abrir aí o seu leque de tipos de bolo, o seu leque para variar o seu cardápio, e com isso você não vai ficar preso a essa receita aqui. Você pode adaptar, você deve adaptar a receita ao seu gosto, ao seu modo de fazer,
tá bom? Isso aqui não é uma obrigação, isso aqui não é uma teoria fechada, amarrada. Você vai pegar aqui a base e vai dar o seu toque, vai dar a sua, enfim, a sua cara a cada receita que nós formos fazer, que eu vou fazer aqui para vocês, tá bom? Como é a nossa primeira aula, eu já falei anteriormente, eu escolhi um bolo hoje que é o rei dos bolos, é o rei das massas, é a base da confeitaria, que é o pão de ló. Todo mundo conhece o pão de ló. Pão de ló que é super versátil, é um bolo que é muito utilizado para fazer pasta americana, para fazer bolo com cobertura, para fazer naked cake, para fazer rocambole, para fazer vários tipos de bolo, vários tipos de preparo. E eu escolhi porque ele é muito macio, ele é muito leve e além de tudo, e acima de tudo ele é neutro, é um bolo muito neutro que você pode fazer e adaptar para qualquer coisa. Então eu vou fazer um pão de ló aqui tradicional, bem tradicional, daquele que não leva fermento, que não leva leite, que não leva manteiga. São só 3 ingredientes, que é o ovo, a farinha e o açúcar. E depois desse pão de ló, não vou só botar no forno e ponto. Eu vou pegar esse pão de ló e vou transformar ele num bolo de copinho. Para você que quer vender, para você que quer fazer uma festa de aniversário, a festa de um filho, de uma filha, seu próprio aniversário, para você que quer quer fazer uma coisa diferente, para você que quer só comer em casa mesmo, eu vou fazer esse bolo de copinho com um brigadeiro. Vou dar uma dica de brigadeiro, um brigadeiro muito gostoso para a gente colocar nesse copinho e essa vai ser a nossa receita de hoje, tá bom? Vamos lá, gente, eu tô aqui já com os ingredientes. Esse ingrediente aqui, ó, não é pra agora não, esse aqui é pro brigadeiro que eu vou fazer enquanto o bolo estiver assando. Para esse aqui, esse pão de ló aqui, eu vou utilizar 10 ovos, clara e gema. Deixa eu colocar aqui no meio. Eu vou utilizar 10 ovos com clara e gema. Eu vou utilizar 300 gramas de açúcar. Pode ser o açúcar cristal, pode ser o açúcar mascavo, pode ser o açúcar normal, pode ser até adoçante culinário, você trocando conforme o fabricante indicar lá na embalagem, tá? E eu vou utilizar aqui 300 gramas de farinha de trigo peneirada. Ainda não está peneirada, tá? Eu vou peneirar conforme eu for colocando. E eu vou pegar a batedeira, você pegue a sua batedeira aí, se você for fazer junto comigo, você pega a sua batedeira, se você não for fazer, você olha, presta bastante atenção, porque tem muita dica nesse bolo. Vamos colocar aqui. Bom, batedeira aqui. Nós vamos bater os ovos, são 10 ovos, clara e gema, tudo junto, tá? E o açúcar, 300 de açúcar para 10 ovos. Isso quer dizer que a cada 30 gramas de farinha e açúcar, um ovo. Essa é a proporção, essa é a proporção se você quiser aumentar ou diminuir, tá bom? Olha só, gente, vou colocar para bater aqui. A velocidade é a máxima da sua batedeira, tá? Se a sua batedeira tiver 1, 2, 3, 4, é a 4. Se tiver até a 3, é 3. Se tiver 20, é na 20, tá? Isso vai interferir mais na velocidade, não no preparo em si, tá bom? A gente vai bater. Vocês ainda conseguem me ouvir, né? Acredito que dê pra ouvir muito bem. Enquanto tá batendo aqui, a gente vai esquecer isso aqui, tá? E esquecer. Tem que ter paciência, não tem um tempo certo, porque vai depender da batedeira, da sua batedeira, da minha batedeira. A gente vai deixar isso aqui bater, ó. Vamos fazer outra coisa. Daqui a pouco a gente volta pra cá e vê. Depois que tiver um creme branquinho, fofinho, aí tá bom. Mas enquanto isso, a gente deixa bater. Olha, enquanto isso, eu vou peneirar aqui a farinha. Lembra que eu falei de peneirar a farinha? Então, a gente peneirando a farinha vem socada num saco, não é? Ela fica socada ali, amassada, coitada. Então, pra gente expandir essa farinha, esses grãos, a gente tem que peneirar
Isso vai fazer com que a massa fique fofinha. Eu vou explicar por quê, tá? No caso do pão de ló, o fermento do pão de ló, a gente pode dizer que são os ovos, tá? Enquanto esse ovo tá batendo aqui com o açúcar, isso aqui vai virar quase uma neve. Não vai virar clara em neve porque a gente está batendo junto com a gema. Mas essa neve que forma a clara faz com que a massa fique com muito ar. E é isso que vai fazer com que a massa cresça, tá bom? Olha, farinha peneirada. Vou tirar pra cá. Olha, mas ainda não está na hora da gente colocar essa farinha, tá? Porque isso aqui, ó, tem que crescer, tem que triplicar de tamanho os ovos, a mistura dos ovos com o açúcar. Então, ó, a gente vai deixar, tem que ter paciência, cozinheiro tem que ter paciência, confeiteiro tem que ter mais paciência ainda. Eu sei que dá vontade da gente ficar mexendo, desligando, ai, tá bom, misturar logo, só que não pode, a gente tem que esperar isso aqui virar um creme branquinho e muito fofinho, um creme bonito que vocês vão ver aqui o ponto quando chegar. Enquanto isso, olha, já está devidamente peneirada a minha farinha e a gente vai colocar essa farinha não aqui, a gente vai colocar a farinha fora da batedeira. Esse bolo é um bolo que não é todo de batedeira, diferente de um bolo que eu vou fazer amanhã, que é o bolo com gordura, o bolo amanteigado, que é todo de batedeira, tá? O pão de ló é um bolo metade batedeira e a outra metade a gente faz aqui. A gente mistura aqui, sabe por quê? Porque aqui, quando tá batendo os ovos junto com a manteiga, como eu disse pra vocês, essa neve que cria, que os ovos formam, essa nevezinha, tá cheia de ar. E a gente não pode estourar essas bolinhas de ar, porque é esse ar que vai fazer o bolo crescer. Se a gente colocar a farinha aqui e bater, a gente vai perder as bolhas de ar. Se a gente colocar essa mistura aqui e mexer com pressa, mexer com força, a gente também perde essas bolinhas de ar e o bolo não vai crescer. Tá legal? Olha comigo, olha aqui, ó. Olha como já aumentou de tamanho, de volume. Olha só como tá bonito. Que a gente vai misturar aqui. Olha aqui que lindo. Vou parar só um pouquinho pra gente ver o ponto que tá. Olha. Ainda tá caindo, olha. Eu quero mais durinho que isso. Um pouquinho mais duro que isso. Então vamos deixar bater? Por isso que eu tô falando, não tem tempo certo. Aqui na minha batedeira tá sendo rápido. De repente na sua batedeira pode ser mais rápido ou mais devagar, tá? Então, vamos bater mais um pouquinho. Enquanto isso, se você não baixou o material, no link tá lá o material, a apostilinha que tá falando tudo que eu falei antes. Se você entrou agora, se você perdeu, dá uma olhada na apostila, tá tudo escrito lá. Eu falo dos utensílios que a gente vai utilizar, que você vai precisar. Eu falo da estrutura dos ingredientes, da gente conhecer um pouco mais os ingredientes, tá? E agora, olha o tamanho da nossa massa, como é que tá. Parece que vai transbordar, mas não vai não, tá? É assim mesmo. Ela fica muito bonita. Ó, tá no máximo minha batedeira, no máximo. E aí depois que chegar ao ponto que eu quero, que a gente quer, a gente vai tirar daqui, vai passar pra cá e a gente vai incorporar a farinha devagarzinho, mexendo com muito carinho, de baixo pra cima, até essa farinha desaparecer, incorporar totalmente. Enquanto isso, também você pode fazendo, olha, na verdade você deveria ter feito isso, você deve fazer isso antes, no pré-preparo, né? No mise en place, como diz, né? Uma forma bonita da gente falar. Eu vou fazer aqui uma assadeira, eu acredito que vai sobrar massa, tá? Eu vou pegar um pouquinho dessa massa, vou fazer um outro bolinho, um outro tamanho de bolinho, tá bom? Aqui eu peguei essa assadeira, ela não é muito alta. Você só passa na assadeira que você tem aí. Eu untei aqui embaixo com manteiga,
e coloquei o papel manteiga em cima, tá? E eu vou até passar um pouquinho, ó, margarina no ponto pomado. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, gente, essa manteiga, margarina não, manteiga, você pode fazer com margarina também. Eu tô usando manteiga aqui. A margarina aqui é no ponto pomada, tá, gente? Ó, pomada, ó, ponto de pomada. A gente vai passar aqui em cima do papel manteiga mesmo, tá? Ponto de pomada. O meu forno já está pré-aquecido, a 180 graus, já está ligado ali. Dani, você pode pegar um papel para mim, por favor? Ó. E eu acho que eu vou precisar também que unte uma forminha para mim, aquela... Bom, então, eu untei a forma, manteiga, ponto de pomada, passou papel, manteiga e botei um pouco de manteiga por cima. Não é obrigatório, mas eu gosto de fazer, eu acho que fica... Acho legal, gosto. Aqui, ó, gente, olha. Olha. Linda. A massa fica muito bonita. Olha. Como eu falei, eu vou fazer aqui pra fazer o bolo de copo. Mas essa massa aqui é muita. Pra essa assadeira que eu separei aqui, é muita. Então eu vou fazer mais um bolinho que a gente pode colocar uma cobertura. Como eu falei pra vocês, o pão de ló é um bolo muito neutro, né? Muita gente acha sem graça, mas você pode aromatizar ele, colocar raspas de laranja, raspas de limão, enfim. Olha que isso, gente. Eu não vou ficar mexendo muito, não é pra ficar mexendo na massa. Eu sei que dá vontade de ficar mexendo, mas não pode. A gente vai colocar, olha, a farinha muito pouquinho e vai começar um trabalho todo de baixo pra cima, com muita paciência, muita calma, porque o segredo do pão de ló tá aqui. Aqui tá o fermento do pão de ló, né? Aqui dentro, ó. Você deve estar pensando, nossa, mas é muito ovo. Então, não fica um bolo caro, porque não usa manteiga, não usa leite, não usa fermento, você usa os ovos. Mas como eu expliquei para vocês, a proporção, 30 gramas de farinha e açúcar para um ovo. Aqui eu tô fazendo bastante para quem vai fazer o bolinho de copo para vender, para quem vai fazer um bolinho de copo para uma festinha, para um aniversário. Mas você pode diminuir essa proporção, é só fazer a conta. 30 gramas de farinha, 30 gramas de açúcar, um ovo. Com muito cuidado. Ó, baixo para cima, gente, ó. De baixo para cima. Essa hora você mexe com a espátula, tá? Não usa o fouet, não. A espátula é muito mais delicada para fazer isso aqui do que o fouet. Pra gente não, ó, tá cheio de bolha, e esse é o segredo pro nosso bolo crescer, ficar fofinho. Ele não fica fofinho como um bolo amanteigado, ele não esfarela. O pão de ló é um bolo, você pode fazer uma pasta americana, um bolo recheado, é só você prensar bastante, porque ele é um bolo mais rígido, ele é um bolo bem estruturado, aguenta a pasta americana, ele aguenta um recheio de glacê, uma cobertura de glacê, ele é bom para fazer naked cake, que é o que a gente vai fazer na sexta-feira, que é a nossa última aula. A gente vai fazer um naked cake básico, mas muito bonito. Aí você me fala, seria legal vocês falarem o que vocês preferem, um naked cake doce de leite ou um creme de confeiteiro no meio, o que vocês acham? Naked cake a gente vai ter, com frutas em cima. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, mandem
Mandem pro e-mail, é pro e-mail que manda, Bruno? contato@gostosodemais.com.br. Eu vou responder, podem ficar tranquilos, eu vou responder todo mundo. Olha, eu ainda vejo alguns grãozinhos de farinha, então eu continuo incorporando, tá? Ó, ó. Por isso que tem que ser de baixo pra cima, ó. Pra gente pegar todos os grãos, ó. Sei que dá vontade de mexer, de mexer bastante, mas tem que ser muita delicadeza, tá, gente? Ó. Não é um bolo todo de batedeira, como o amanteigado é. Que tem os bolos que tem gordura. Bom, gente, de baixo para cima sempre, até você perceber que não tem mais grãos de farinha perdidos sem estar incorporados, olha. A minha aqui tá quase, estou procurando aqui, não acho. Olha. Então, vamos lá, vamos colocá-la. Vou colocar aqui primeiro aonde a gente vai fazer olha essa massa bastante. Olha, se não fizer sujeira na bancada, na cozinha, não vale, tá? Tem que fazer. Vou colocar mais um pouquinho. O forno já está pré-aquecido. O restante eu vou colocar aqui nessa forma. Eu vou fazer um bolo simples, um bolo normal. E eu vou colocar lá no forno, tá? Nada de abrir forno, gente. Não vamos abrir forno antes do tempo. Esse aqui eu vou fazer um bolo normal. Tempo. Como é que é o tempo? Não sei. Então, gente, tempo é muito relativo. A gente sabe que os bolos levam, em média, 30 minutos para assar. Mas isso vai depender muito do seu forno, do tipo de forma que você está usando, quantidade de massa. Eu gosto assim, quando começar a dar o cheirinho, a gente olha, não abre o forno. Quando começar a dar o cheirinho, a partir do momento que começa a dar o cheiro, você olha e o bolo tá douradinho, aí você vai lá e enfia o palitinho, faz aquele teste que a vovó ensinou, né? Mas assim, eu gosto de me guiar não pelo tempo, mas pela aparência. Eu não gosto muito de deixar o bolo muito dourado, porque se ficar muito dourado, ele vai ficar duro. Eu gosto de ver que o bolo tá douradinho, enfio o palito e saiu limpo. Aí eu tiro. Isso dá entre 30 e 40 minutos. Vai ter forno que é 35, vai ter forno 38, 41. Aí se eu falar pra você 40, aí vai que seu bolo queima. Falar pra você 30, vai que seu bolo fica cru. Entendeu? Então é assim. Colocou no forno, não abre o forno. Quando você começar a sentir o cheirinho do bolo, dá uma olhada. Se estiver douradinho, enfia o palitinho. Se estiver limpo, desliga. Tá bom? Sobre o fermento, colocar o fermento na batedeira, pode colocar o fermento na batedeira, não pode. Então, nossa avó, nossa bisavó, ou mãe de algumas pessoas, sempre fala, não pode colocar o fermento na batedeira, não pode colocar o fermento no liquidificador, mas ninguém nunca fala o motivo pelo qual não pode. Será que a batedeira mata o fermento? Será que o liquidificador destroça o fermento? Bom, gente, pode sim, pode colocar o fermento sim na batedeira, pode colocar o fermento sim no liquidificador, mas sabe o que acontece? O fermento químico, aquele pozinho branco, daquela latinha vermelha famosa que a gente conhece, que é o que a maioria usa na culinária, usa na cozinha.
O fermento ele começa a agir na massa a partir do momento que você coloca ele. Você colocou ele na massa, começou a agir. Então, qual é a tendência? Qual é a tendência de todos nós? A gente está com uma massa na batedeira e a gente acha lindo aquela massa batendo, não é? A gente coloca os ingredientes e, por último, o fermento. A tendência é que a gente coloque o fermento e deixe bater e vai fazer outra coisa. Aí vai fazer brigadeiro. Falar nisso, a gente vai fazer o brigadeiro aqui, que é o recheio desse bolo de copo. A gente vai fazer já já. Já vou começar a fazer. Voltando aqui ao fermento, a gente tende a colocar o fermento e deixar bater. E a partir desse momento que você bota o fermento, ele já começa a agir ali. Você tem que colocar o fermento, mexer e colocar no forno para ele agir dentro do forno, não agir aqui na batedeira, senão o bolo não vai crescer, senão o bolo pode solar. Então o ideal é, desliga a batedeira, o liquidificador, bota o fermento, mexe, bota no forno. Esse negócio de colocar o fermento e deixar bater, vai estragar o bolo, ele não vai crescer, tá bom? Pode colocar, sim, o fermento na batedeira e no liquidificador, desde que você me prometa que vai ser rápido. Vai tirar rapidinho, botou aqui, bateu, misturou, tirou, botou, forno. Porque o fermento tem que agir com o bolo, temperatura quentinha lá do forno, tá? Eu tenho que fazer o brigadeiro agora. Vou fazer o brigadeiro que a gente está fazendo aqui hoje, é o bolinho, o pão de ló. E eu vou aproveitar esse pão de ló, que, assim, se você quiser fazer um bolo para você comer à tarde com a sua família, tomar um café, ou fazer um bolo para vender, você não vai fazer o pão de ló puro. Porque ele é uma massa muito básica, ele é muito neutro, né? Então eu sempre procuro dar uma funcionalidade à receita. Você pode fazer um rocambole com esse pão de ló que eu coloquei nesse formato, nessa assadeira. Você consegue fazer um rocambole porque uma das características do pão de ló, ele é muito maleável, ele é muito elástico, muito. Ele não esfarela, ele não quebra, é muito difícil um pão de ló quebrar. Só se você fizer algo que não esteja na receita correta, se você bater alguma coisa errada. Então, eu vou pegar esse pão de ló, que é um bolo simples, que é um bolo que é a base para todo confeiteiro, é a base para qualquer receita de confeitaria. E eu vou fazer um bolinho de copo para você, se quiser vender, se quiser fazer uma festa, tá? Então, para o brigadeiro, eu vou usar aqui, olha, uma lata de leite condensado. Aí você ajusta nas proporções que você quer fazer, tá? Aqui eu vou fazer para alguns copinhos. Leite condensado, uma lata, achocolatado em pó ou chocolate em pó. Eu prefiro o achocolatado, por incrível que pareça. Eu acho que ele dá uma cor mais bonita do que o chocolate. E uma colher de sopa de creme de leite, pode ser o de caixinha, tá? A gente vai vir aqui pro fogo para fazer esse brigadeiro. Eu só preciso estar aqui minha espátula, colher. E vou usar também uma colher de sopa de manteiga, que é a mesma manteiga que eu usei para untar. A gente vai usar aqui para fazer o brigadeiro. Muita gente, fazer brigadeiro é muito fácil, fazer brigadeiro todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe, viu? O brigadeiro tem um ponto, né? Deixa eu tirar esse aqui, ó. O brigadeiro tem um ponto, que todo mundo, é quando vê o fundo da panela. Não é quando vê o fundo da panela. É quando ele descola em blocos do fundo da panela. Aí sim o brigadeiro tá no ponto. E esse creme de leite aqui que eu vou usar é para fazer o brigadeiro de colher, tá? Que ele é um pouquinho mais molinho. Então a gente vai colocar no final. O brigadeiro normal não usa creme de leite no final, que é tão pouquinho, mas faz toda uma diferença, tá, gente? Olha. Aqui tem uma lata de leite condensado. Tô colocando, ó. E segredo do brigadeiro, mexer, 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 até a mão doer e mexe. A mão tá doendo, continua mexendo. E a mão dói e continua mexendo, tá, gente? Vou colocar aqui, ó. Aqui tem, pra uma lata, eu coloquei aqui 3 colheres de sopa de achocolatado em pó. Se for chocolate em pó, tem que colocar um pouquinho mais, né? E vamos mexer até a mão doer, até ferver e até a gente ver que tá no ponto. Eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto do brigadeiro pretinho, se você gosta mais claro, aí é gosto, tá bom? Mexendo. Esse aqui fica por último.
brigadeiro de colher, que também é uma ótima receita para fazer para festinha, lembrancinha, sobremesinha, para fazer tudo. Esse aqui é o brigadeiro de colher, tá? Vou botar um pouquinho, uma colherzinha de creme de leite. Ah, uma informação importante, pão de ló, a massa dele dura congelada. A massa do pão de ló, gente, você pode congelar ela durante 3 meses, tá? É só embrulhar bastante com com plástico filme, até 3 meses na geladeira. Depois é só dar um susto nele no forno, 10 minutinhos, fica fofinho, parece que saiu do forno. E pronto, é um bolo que não é legal colocar na geladeira, tá? Fica duro, porque como tem muito ovo, tudo que tem ovo, muita proteína, né? Fica duro, igual um bife, igual uma carne. É muita proteína, fica duro. Então, fora da geladeira, 3 dias, 4 dias, ele ainda tá fofinho, ainda dá pra comer legal, ainda fica bom, tá? Diferente do bolo amanteigado, que já é fofinho e úmido por natureza. O pão de ló é seco. Olha, tô começando a ferver aqui, ó. Tá pegando aqui? Isso aqui não é ponto de brigadeiro não, tá, gente? Tô vendo o fundo da panela, ó. Isso aqui não é ponto de brigadeiro. Eu vou explicar pra vocês o ponto de brigadeiro, que já vai chegar o ponto de brigadeiro, tá? Aqui eu vejo, ó, o fundo da panela é só fazer assim. Muita gente acha que esse é o ponto de brigadeiro e desliga. Não, ainda não. Mexendo, 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 mexendo. Se parar de mexer, queima, tá? Cansa mesmo, mas é por uma boa causa, vai ficar um brigadeiro excelente. Deixa eu ver se chegou no ponto. Quase, ainda não. Eu vou mostrar pra vocês quando chegar ao ponto. Não tem tempo também. Ah, quanto tempo tem que ficar mexendo? Não sei. Tem que olhar, tem que prestar atenção, tem que ter sensibilidade para você perceber que tá descolando e vai descolar o bloco inteiro do brigadeiro da panela. Ó, chegou no ponto. Olha aqui, eu vou mostrar, se a gente consegue mostrar o ponto. Deixa eu mexer mais um pouquinho. Olha aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, descolou todinho o bloco, tá vendo? Ó, você mexe pra cá, mexe pra lá. Esse é o ponto do brigadeiro, ó. Não é ver fundo de panela, que ver fundo de panela a gente vê em qualquer tempo do preparo. Só mais uma mexidinha e vou desligar o fogo, colocar ele num pratinho para ele esfriar um pouquinho pra gente poder trabalhar. Ó, descolando. Vou desligar aqui. Bom, uma coisa importante também, o pão de ló é seco, tá, gente? Lembrando que o pão de ló é sequinho, ele não tem manteiga, então ele é mais seco. Então você precisa fazer uma caldinha para molhar o pão de ló. Quando você for fazer qualquer tipo de preparo com o pão de ló, qualquer tipo de receita, seja ela uma pasta americana, um baked cake, até mesmo essa receita que a gente vai fazer, um rocambole, precisa molhar a massa do pão de ló com uma caldinha. Eu costumo fazer uma caldinha com água e açúcar, tá? 1 litro de açúcar, 500 gramas, desculpa, 1 litro de água, 500 gramas de açúcar, bota para ferver e deixa até o açúcar dissolver total. Isso é uma caldinha doce. Pode usar também leite de coco, pode usar leite condensado misturado com um pouquinho de leite, enfim, você pode usar a sua imaginação.
tá? Mas essa receita da caldinha que eu faço, ela é bem simples, tá? 1 litro de água, 500, 1 para meio, tá? 500 de água, 500 gramas, eu tô me confundindo. 1 litro de água, 500 gramas de açúcar, botou para ferver. O açúcar sumiu, desapareceu, beleza, tá? Eu vou pegar um prato para colocar aqui o brigadeiro. Olha que lindo, gente. Esse é o melhor brigadeiro do Brasil. Eu aprendi a fazer com a Carole Crema, minha professora. Ela, inclusive, patenteou esse brigadeiro de colher. É dela, a invenção dela. Só que eu fiz besteira, porque eu não misturei o creme de leite ainda e já coloquei ele aqui. Vamos voltar? É bom que vocês veem, olha. Eu não misturei ainda, vou misturar agora. Esqueci de botar o creme de leite, né? Simples, mas acontece. Tá vendo como na cozinha tudo tem como consertar, viu? Nem tudo é perfeito, você não precisa fazer tudo. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui o creme de leite e vou misturar. É só isso, gente. É só colocar o creme de leite aqui e misturar. Esse é o brigadeiro da gente comer com colher, aquele do potinho. Olha, a cor dele já mudou um pouquinho. Ó. E ele tá um pouco mais cremoso. Ó. Lindo, fica lindo, a cor é linda, a textura é linda, o sabor é uma delícia. Tô fazendo uma bagunça aqui, mas quem não faz bagunça na bancada, a receita não dá certo, tá? Tem que fazer uma baguncinha, tem que sujar a mão, tem que sujar um pouquinho a roupa. Olha aqui, ó. Lindo o brigadeiro, ó. Deve estar uma delícia. Deve não, está uma delícia com certeza. Enquanto isso eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. O bolo ainda está... o bolo ainda está branquinho. É esperar, não tem jeito. A gente precisa esperar com paciência. Tá começando a dar um cheirinho. Enquanto isso eu vou fazer a caldinha. A gente vai fazer uma caldinha. Ó, aqui eu tenho 1 litro de água. Eu nem vou usar isso aqui tudo, tá? Eu vou usar bem pouquinho, tá bom? Eu vou usar meio litro para 250, tá legal? Para fazer a caldinha para esse bolo. Na verdade, eu vou molhar os 2 bolos que eu fizer com a caldinha. Eu preciso da chaleira, do canicão. Alguém pode ver para mim? Por favor. Açúcar. Vai ser tudo medido aqui na hora, viu, gente? Porque eu não separei. E a balança também, vou precisar. Ó, colocar aqui. Vou precisar. Eu esqueci do detalhe da caldinha. Ai, nem precisa disso tudo, vai, eu vou fazer bem menos. Pode falar? Bom, eu vou fazer bem menos nas proporções. Olha, para você que vai fazer bolo grande quantidade, a proporção é essa do 1 para meio, tá? O que a gente vai fazer? Esperar. Esperar o açúcar, vou botar mais um pouquinho de água, o açúcar dissolver. Esperar o açúcar dissolver, não tem
ponto, ferver a água, enfim, não tem, tá? É esperar o açúcar dissolver aqui na água e a gente vai molhar esse bolo. O pão de ló é uma massa seca, como eu já falei, né? É diferente do bolo amanteigado, do bolo com gordura, né? Que a gente vai fazer amanhã. Amanhã nós vamos fazer cupcakes com uma massa amanteigada, uma massa mais pesada. Na quarta-feira nós vamos fazer bolo da vovó, que também é uma massa amanteigada, uma massa macia, fofinha, que você vai poder saborizar do jeito que você quiser. Eu vou ensinar a massa neutra, uma massa básica, vou saborizar ela e aromatizar com raspinhas de limão. E depois nós vamos fazer uma cobertura cremosa de limão. E aí você pode fazer, enfim, mil e umas formas de se fazer esse bolo. Mas eu vou deixar para falar na quarta, senão a gente não vai ter assunto, né? Se eu ficar falando tudo aqui agora sobre o bolo. Eu vou fazer também uma massa brisée para vocês na quinta, que é uma massa coringa, uma massa que serve para doce salgado. É aquela massa durinha, tipo, ela é prima da massa podre. Aquela massa que parece empada, que pode ser salgada ou doce. A gente vai fazer uma torta de frutas. E na sexta-feira a gente vai fazer um naked cake. Você vai poder fazer aí para impressionar todo mundo. Olha, ainda não, sinto que ainda não dissolveu, mas já dissolve. Enquanto isso a gente olha aqui também o bolo, que está assando, mas ainda está muito branquinho. E se você tiver pergunta, manda para o nosso e-mail, contato@gostosodemais.com.br, que eu vou responder todas. Será que temos meninos e meninas, só meninas, mais meninas e meninos, senhores, senhoras? Fala para mim, manda um e-mail pra gente, contato@gostosodemais.com, dando seu feedback, fazendo sua pergunta, falando da onde você é, de qual cidade. A gente teve inscrição muita do Nordeste, que eu olhei, muita gente do Nordeste vendo, querendo aprender a fazer bolo, querendo aprimorar, querendo aprender para vender, para melhorar a renda familiar. Gente, ó, dissolvido, viu? Clarinho. Vou desligar aqui. Vou deixar aqui mesmo, só tirar da boca do fogão, que tá quente essa boca, né? Eu vou olhar aqui o bolo, ó, começando a cheirar, mas ele ainda tá branquinho, branquinho, branquinho. Daqui a pouco eu vou pegar o palitinho e vou colocar, tá? A gente não deve ficar abrindo o forno, fechando o forno. Não é proibido abrir o forno, mas sempre que você abrir o bolo não vai solar. Mas a gente deve evitar, né? Porque temperatura é diferente. Quando a gente abre, entra ar frio, aí muda a temperatura do bolo. Pode xoxar o bolo, pode dar algum problema no bolo. Então a gente deixa quieto lá. Foi o que eu falei pra vocês. Confeitaria, assim como cozinha, tem que ter muita paciência. Cozinheiro tem que ter paciência, confeiteiro tem que ter 2 vezes mais paciência. Não pode ficar mexendo. Eu sei que dá vontade da gente mexer, eu sei que dá vontade de abrir o forno, de furar, de ver como é que tá. Muitas vezes a gente tem que esperar a massa esfriar para poder rechear. Muita gente não espera o tempo certo. Ó, o brigadeiro ainda tá morninho, mas aqui, como a gente está ao vivo, a gente vai ter que fazer com ele morninho, mas aí você em casa, você espera, tá? Espera ficar mais friozinho. Olha só, para fazer o bolo de copo, que eu falei para vocês, eu comprei aqui, olha, esses copinhos de plástico. Para quem vai fazer para vender, é muito legal, porque depois nós vamos pegar aquele bolo, o que eu coloquei na assadeira retangular, a gente vai cortar ele em pedacinhos e vamos colocar aqui dentro do potinho. Vamos colocar uma camadinha de bolo, vamos molhar com a nossa caldinha, botar brigadeiro. Depois, mais uma camadinha de bolo, molhar com a caldinha, mais brigadeiro, até chegar aqui no final. E eu vou precisar também do meu granulado. Alguém pode pegar para mim meu granulado, que ficou... tá por aí, gente. E também, aqui no Rio de Janeiro, eu encontrei esses potinhos aqui, olha. Vou fazer aqui também dá pra fazer, olha. Aqui no Rio de Janeiro eu encontrei esses potinhos, olha, tá até com a etiqueta. Esses potinhos aqui, eu paguei R$3, com tampinha de vidro. Eu paguei R$3 também. Se você for fazer uma festinha pra enfeitar
ou para vender, enfim. É óbvio que fica um pouquinho mais caro, mas é bonitinho esse potinho. A gente pode fazer um bolo, botar aqui nesse... Se você tiver em casa, aqui ó, pode fazer um bolinho de caneca, botar aqui numa canequinha bonitinha. Eu vou botar aqui pra gente ver como é que fica. Esses potinhos são super baratinhos, são super práticos. Eu vou usar aqui mesmo. Vou usar esse aqui mesmo, que tava com açúcar, não tem problema, para colocar. Eu vou usar um granuladinho aqui, eu vou abrir aqui. Pode usar o granulado que você tiver aí, não precisa ficar atento. Opa, a marca. Olha, acontece, viu, gente? Acontece, se não fizer sujeira na bancada, não dá certo, a receita não dá certo, ó. Esse aqui, esse granuladinho aqui, em forma de bolinha. Você pode usar o granulado normal mesmo, a gente colocar um pouquinho por cima para ficar bonitinho, tá? Esses são os potinhos de plástico, esse aqui é super baratinho, você compra aí um saco com 200 potinhos, tinha até um dentro do outro. Você pode fazer o bolo. Esse bolinho de copo, você pode vender aí por uns 6, 7 reais cada copinho desse. É um copinho até grandinho, tá? Vamos lá ver o bolo? Eu acho que já tá bom, porque já deu cheiro. Já encolheu. A massa do pão de ló, ela encolhe. Ui! Olha. Tá bem da cor que eu gosto. Eu não gosto de bolo muito douradão, muito, porque senão ele fica duro. Eu vou tirar o outro bolo. Como eu falei pra vocês... Ui! Essa quantidade deu essas duas receitas, esses dois bolos aqui. É a câmera de cima que tá pegando? Esse aqui a gente vai deixar pra cá, porque depois eu vou fazer uma cobertura pra colocar nele, porque pão de ló... Olha aqui, gente, como encolhe, ó, tá vendo? Eu não unto dos lados, não, eu só unto na parte de baixo. Ó, isso aqui é porque a massa encolhe por conta dos ovos. A proteína faz com que, ó... Eu coloquei numa forma baixa mesmo, pra ficar um bolo baixo, porque eu vou fazer o bolo de copo, então eu coloquei numa forma larga de comprimento, mas de altura uma forma baixa. Ó, olha aqui, ó, isso aqui foi porque ele encolheu, que é o normal do bolo, tá? Então eu não unto em volta, justamente para ele ficar assim certinho. Tá muito quente, eu queria desenformar, eu vou tentar desenformar ele quente assim mesmo. Eu não tô achando a minha outra luva pra pegar aqui, que tá bem quente, pra gente cortar e fazer o bolinho de pote. Pra gente fazer o nosso bolinho de pote. Obrigada. Batidinha, que tá muito quente, gente. Olha. Opa. Olha, embaixo como ele fica amarelinho. Quente demais. Ó. Olha como essa massa é muito, muito, muito flexível. Para fazer o rocambole é a mesma massa, só que aí a gente precisa deixar ele esfriar um pouco para poder enrolar, tá? Aqui eu vou cortar para a gente fazer o nosso bolinho de pote. Vou cortar aleatório, tá, gente? Não tem muita ordem para isso. Ui, tá bem quente, ó. Vou pegar aqui um potinho. Vai com a mão mesmo, tá, gente? É com a mão mesmo. A gente vai, ó, aperta um pouquinho, aperta.
Eu vou pegar aqui a caldinha. Deixa eu pegar aqui o pincel. Ó. Molha aqui mesmo, ó. Quem quiser fazer esse bolo aqui de chocolate, para fazer o bolo de copo de chocolate, pode também, tá? É só diminuir 10 gramas de farinha e substituir por 10 gramas de açúcar, ou 20, depende, se você quer um bolo mais pretinho, tá? É só botar um pouquinho de farinha no lugar de chocolate em pó, no lugar da farinha, ó. Molhei. Pode molhar, gente, a massa é seca. Agora eu vou pegar uma colher. Ó, brigadeiro, a gente coloca, ó, coloca aqui. O bolo ainda tá quente, o ideal é deixar esfriar, mas a gente não tem tempo, infelizmente, ó. Mais bolo, amassou. É quase como fazer um bolo recheado mesmo, só que você vai fazer esse processo aqui, o bolo recheado, na forma. Caldinha. Mas não vai ficar doce, Carol? Não, não vai ficar. Vai ficar ótimo, porque como eu falei pra vocês, o pão de ló é muito neutro. Tem gente que acha até um bolo sem graça, mas não é que ele seja um bolo sem graça. Ele é um bolo apropriado para ser recheado, decorado, cobertura, tá? Vou colocar mais brigadeiro aqui. Como o bolo tá quente demais, ele tá muito molinho. Ele vai ficar mais durinho já já. Mais um pedaço de bolo. Agora a gente vai colocar aqui o brigadeiro. Aqui em cima. Pode colocar mais. Faça com calma aí, viu? A gente tá com pressa aqui porque é ao vivo. Precisava só do meu papelzinho para eu limpar a minha mão, para poder colocar aqui o brigadeiro ou o granulado. Vou colocar um pouquinho desse granulado aqui. Você pode colocar o granulado que você quiser, que você tiver aí. Pode colocar paçoca. Pode colocar à vontade. E aí a gente tampa. E tá um bolinho delicioso aqui dentro. Ainda tá quentinho esse aqui, tá? Imagina, você pode vender um bolinho de copo aí por 6, 7 reais, tá? Uma receita que não é muito cara, embora tenha muito ovo, como eu falei. Ela não leva manteiga, não leva leite, não leva fermento, então acaba compensando, né? E como eu expliquei pra vocês, 30 gramas de farinha, 30 gramas de açúcar para um ovo, tá? Aqui eu usei 10 ovos, 300 gramas de cada uma, deu esse bolo aqui desse tamanho, que provavelmente vai dar 1, 2, 3, 4 copinhos desses aqui grandes, tá? Mas deu esse bolo aqui, que eu vou, tá quente, que eu vou
vou passar uma calda nele, jogar uma cobertura para o pessoal aqui da produção comer. Então foi uma receita que rendeu bastante. Se eu tivesse feito, daria para fazer tranquilamente 2 tabuleiros desse aqui. Tá bom? Gente, a aula vai terminando por aqui, tá? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, tá? Eu vou esperar o feedback de vocês. Entra lá agora, manda um e-mail para mim, tá? Faça suas perguntas. Se você quiser que eu repita alguma coisa amanhã, eu vou repetir. Amanhã a gente vai fazer cupcakes com uma massa manteigada, que é uma massa completamente diferente do pão de ló. É uma massa gordurosa, uma massa pesada. A gente vai fazer amanhã cupcakes, tá? E manda um e-mail pra mim, fala o que você achou da aula e mande sua pergunta, tá bom? Eu agradeço demais a audiência de vocês, agradeço demais a paciência de vocês e espero vocês amanhã aqui no mesmo horário. Baixe o material, tá? Vamos estudar, tá bom? Um grande beijo e até amanhã.